Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 3. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira. Neste momento eu farei a minha audiodescrição. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados na altura do ombro. Estou usando uma camisa lilás e uma saia azul. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a atividade interdisciplinar de curricularização da extensão. Vocês já sabem que essa disciplina, Práticas Colaborativas, envolve todas as disciplinas do semestre. E para contribuir com a aula de hoje, nós temos 3 convidados. A professora doutora Rosa Martins, a professora mestra Cleonete Aguiar e o professor doutor Valderson Amaro. Professores, muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, o prazer é nosso, professora Andréia. Eu vou me apresentar. Eu sou a professora Rosa Martins e vou fazer minha audiodescrição agora. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos ondulados, também na altura dos ombros. Estou usando nesse momento uma blusa de cor verde e uma calça preta. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Olá, eu sou a professora Cleonete Aguiar. Eu estou aqui hoje a convite da professora Andréia. Obrigada, professora Andréia, pelo convite. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa verde, com uma blusinha por cima branca. E estou agora aqui à disposição para compartilhar com vocês e dividir algumas informações sobre o nosso projeto. Obrigado também, professora Andréia, pela oportunidade. Vocês já me conhecem, mas não custa relembrar. Eu sou o professor Valderson Amaro, da disciplina de gestão escolar. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, cabelos originalmente castanhos, mas eu utilizo a cabeça raspada. Eu uso barba na tonalidade castanha escura. Estou trajando uma camisa polo de cor preta, com a insígnia do Instituto Federal de Rondônia, bordado no peito, e uma calça jeans na tonalidade azul. E o sinal que me representa na comunidade surda é este. Estou nos estúdios do Campus Porto Velho, Zona Norte, e ao fundo nós temos uma parede branca. Volto agora para a Andréia. Muito bem, professores. Nessa disciplina, os alunos irão a campo conversar com a gestão escolar num projeto que se chama Café com a Gestão Escolar, um estudo na perspectiva da filosofia da linguagem sobre identidade e diferença, educação intercultural, participação social e tecnologia e sociedade. Nós dividimos esse trabalho por eixo. O primeiro eixo é identidade e diferença e educação intercultural, que envolve as disciplinas teoria e prática da educação intercultural, diversidade, direitos humanos e educação, e também a disciplina de gestão escolar. E aí, os 2 objetivos propostos para esse eixo são identificar as práticas pedagógicas interculturais na escola e identificar ações que promovem o respeito à diversidade e aos direitos humanos. Eu quero que neste momento vocês expliquem para os alunos o que eles podem conversar com a gestão para que esses 2 objetivos sejam alcançados. Bom, com relação à disciplina de teoria e prática da educação intercultural, que está bem interligada com a disciplina que está sendo ministrada pela professora Cleonete, o que é importante? O primeiro passo é que vocês conheçam bem os conceitos com os quais vocês vão dialogar, a partir dos quais vocês vão dialogar com a gestão escolar, com gestores escolares. Quais são esses conceitos? Vocês precisam ler os textos, assistir nossas aulas, participar das aulas ao vivo, e esses conceitos são o conceito de identidade, que nós já discutimos nas nossas 2 primeiras aulas síncronas, o conceito de diferença, que são conceitos interligados, identidade e diferença,
esses conceitos vão dar o suporte para que vocês compreendam, quando vocês estiverem conversando com o gestor escolar, de que identidades eles estão falando a vocês. Então, o primeiro passo nesse diálogo, professora Andréa, com os gestores escolares, é que os estudantes, eles busquem reconhecer ali na escola, quais são os grupos sociais que interagem naquele espaço escolar. Até é muito interessante que o professor Valdes está aqui conosco, aqui da disciplina de gestão escolar, porque é o gestor escolar quem vai responder esses questionamentos. Então, é importante que vocês procurem identificar, primeiro passo, quais são os grupos sociais que existem, que interagem ali na escola. A escola possui alunos indígenas, imigrantes, qual é a faixa etária, qual é a origem desses alunos, eles moram na zona urbana, na zona rural. Então, a escola, de fato, conhece quem são esses alunos e quais são esses alunos. Então, assim, reconhecer os grupos sociais dos quais esses alunos pertencem. Então, esse é o primeiro passo. Depois, quando a gente vai falar das práticas interculturais, práticas pedagógicas interculturais, é um pouco além do reconhecimento dos grupos que existem. Já é o movimento que a escola faz de acolhimento destes estudantes. Então, como identificar essas práticas num diálogo com o gestor escolar, por exemplo? O diretor da escola, o gestor da escola, talvez ali também teremos coordenador pedagógico nesse diálogo, né, professor Valdes? Não apenas o gestor, mas também o coordenador pedagógico. Procurar identificar que ações, que projetos, que movimento a escola desenvolve para acolher esses estudantes. Então, por exemplo, se a escola diz, olha, aqui os nossos alunos são de origem, são predominantemente quilombolas, e aí se a escola, por exemplo, não realiza nenhuma atividade, não contempla no seu currículo e no seu ano letivo nenhuma atividade que envolva as comunidades quilombolas, é uma questão a ser pensada, porque essas práticas interculturais não estão sendo, que são vivas na escola, que fazem parte da vida dos alunos, não estão dialogando com a própria escola. Então, quando a gente fala que o primeiro passo é reconhecer os grupos sociais, e o segundo passo é identificar que práticas pedagógicas a escola faz, né, no movimento desses grupos, eu não estou falando unicamente de um grupo. Eu não estou falando, por exemplo, que a escola precisa desenvolver algo sobre, por exemplo, estudantes imigrantes. Mas o que ela faz para os grupos? Se ela conhece, se a escola, se os gestores conhecem quem são esses alunos, o que de fato, pedagogicamente, a escola faz para acolhê-los? Resumidamente, se ficar alguma dúvida, a gente vai continuar dialogando, mas resumidamente é isso. Eu gostaria, então, de, aproveitando a fala da professora Rosa, rememorar vocês alguns conteúdos que nós temos visto na disciplina de gestão escolar. Então, vocês já compreenderam a escola como uma organização e vocês já entendem que uma organização ela é um agrupamento social formado por indivíduos que estão reunidos em prol de um objetivo comum, no caso da escola, o processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, aproveitando a fala da professora, é importante que seja caracterizado quais são esses indivíduos que compõem essa organização. Né? E mais do que isso, como a gestão lida, né, com esses indivíduos ali no dia a dia, no cotidiano da prática escolar. E aí, como eu já mencionei a vocês, quando a gente pergunta a um pai ou a uma mãe se o seu filho é bonito, sempre ele vai ser o melhor filho, o filho mais bonito. Então, quando a gente pergunta a um diretor de escola quais práticas, se ele realiza práticas pedagógicas interculturais, se ele realiza a inclusão, ele sempre vai dizer que realiza a inclusão, ele sempre vai dizer que realiza aquilo, porque a escola é o seu filho mais bonito, né? Então, é importante no trato com a gestão, é importante na atividade, que vocês procurem identificar quais são as práticas, sem questionar diretamente o diretor sobre se faz ou não determinada prática. Então, é importante fazer questões do tipo, quais práticas são realizadas, dê exemplos de práticas que são realizadas, dê exemplos de ações que são realizadas, né? Dê exemplos de atividades
que envolvam os indivíduos, né, parte daquela organização, e a partir disso, você como aluno, a partir dos conteúdos que você tem visto nas diferentes disciplinas, você vai identificar, não, isso daqui que a escola faz é, de fato, uma prática pedagógica intercultural, né? Isso daqui que a escola faz é, de fato, uma ação que acolhe a diversidade, que acolhe na perspectiva dos direitos humanos. Então, é importante ter essa expertise, né, também ao questionar o gestor a respeito do que ele faz, como ele faz a gestão da sua instituição. Muito bem, obrigada, professora Rosa e professor Valderson. Um outro objetivo desse eixo é identificar ações que promovem o respeito à diversidade e aos direitos humanos. Professora Cleonete, o que os alunos podem conversar com a gestão para que esse objetivo seja contemplado? É interessante, né, a gente já, a partir do que a professora Rosa falou e o professor Valderson também, a importância de reconhecer os conceitos, né, aqueles conteúdos que nós estamos trabalhando, e já ir para a escola com esses conceitos, com uma perspectiva de que ações são ações que promovem a diversidade, que promovem os direitos humanos, para, na hora dessa conversa, né, que você vai, como o professor Valderson falou, perguntar quais são as ações, na hora que o gestor colocar as ações que são desenvolvidas na escola, você já identificar a partir do conceito de direitos humanos e a partir do conceito de diversidade, né? Então, os conceitos eles estão interrelacionados. A gente sabe que o conceito de diversidade está relacionado com o conceito de inclusão, né, inclusão dos diferentes alunos, com as suas diferenças, e a partir disso aí, dessa perspectiva, identificar essas ações. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Você vai perceber na fala do gestor se essas ações são ações que respeitam a diversidade e também respeitam direitos humanos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, se essas ações são ações pontuais ou não, né? Se fazem parte da política da escola, com relação aos direitos humanos, como nós já orientamos em outras oportunidades, fazer a leitura, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Lá dentro do plano você vai ter várias ações pedagógicas que dizem respeito a questão da defesa dos direitos humanos dentro da escola, né, como o fortalecimento dos grêmios, a produção de materiais didáticos ou materiais que trazem essa discussão, espaços de discussão dentro da escola sobre a diversidade, que promove a diversidade, que promove o respeito humano. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma maneira global, né? Como a gente tem reforçado também em sala de aula, no nosso material, a diversidade de gênero, a diversidade de cultura, o modo de viver das pessoas, o modo de pensar das pessoas, né? Então, é muito ampla essa questão da diversidade. Como a professora Rosa colocou, identificar esses grupos e identificar a diversidade dentro desses grupos também, né? Porque dentro de um mesmo grupo nós vamos ter aí diferenças, né? Que é essa ideia da diversidade que a gente traz. Então, nesse diálogo, é importante que vocês já cheguem com essas informações. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem para colocar hoje, né? Você já chegar com a informação para você poder absorver o máximo possível desse diálogo com o gestor. Professor Valderson, quer complementar? Só um ponto a respeito ainda da escola como uma organização, né? Dentro do estudo a respeito das organizações, nós temos características organizacionais, uma delas a questão dos centros de poder, né? Toda organização ela possui um centro de poder e, no caso da escola, esse centro de poder ele está na gestão máxima, né? Na direção da escola e também na coordenação pedagógica, né? No grupo que direciona as atividades pedagógicas daquela organização. Então, tanto as práticas pedagógicas interculturais quanto as atividades voltadas para a diversidade e para os direitos humanos
elas tendem a acontecer à medida que esse centro de poder direciona a ação daquela organização para essa finalidade. Então, é importante observar, né, qual que é o direcionamento dessa gestão da escola, né, da gestão dessa organização que vocês vão estar analisando para esses pontos que estão sendo mencionados. Muito bem, eu imagino que vocês, pelas falas dos professores, tenham compreendido a importância de ler os materiais indicados por cada uma das disciplinas, assistir às gravações das aulas, participar das aulas ao vivo, porque não é simplesmente ir até a escola conversar com a gestão, vocês têm que ir para a escola já com alguns conceitos constituídos e também saber, né, a direção que vocês devem dar aí para essa conversa, para que esses objetivos propostos para o eixo 1, para que esses objetivos sejam atingidos. E agora eu vou passar para os professores para as considerações finais. Obrigada, professora Andréia. Então, dizendo a vocês que esse trabalho que estamos fazendo com o terceiro período é um trabalho muito importante, especialmente nesse tempo depois de uma pandemia. Nós estamos reacolhendo os alunos, então identificar que grupos estão interagindo no espaço escolar e o que a escola tem pensado nesse acolhimento pedagógico é muito importante. E eu quero só destacar que o trabalho que vocês estão fazendo de forma integrada com o terceiro período é um trabalho semelhante, mas não com foco no gestor escolar, mas é um trabalho na escola. Então, é importante que esses conceitos ficarão bem consolidados, porque estamos trabalhando como projeto interdisciplinar no período, né, sob a coordenação da professora Andréia, e também um trabalho integrado que vai envolver vários professores, como a professora Cleonete, que está aqui. Então, realmente é nosso desejo que vocês estejam atentos aos conceitos e também atentos à identificação desses conceitos lá no convívio com a escola, nesse tempo que vocês passarão por lá. Então, um grande abraço e a gente fica à disposição. Então, nós queremos que vocês aproveitem muito esse espaço, né, de contato com a comunidade, através da curricularização da extensão, que é uma oportunidade para uma troca de conhecimentos, uma troca de saberes que nós podemos ter com a escola, com a comunidade. Então, é uma grande oportunidade na nossa formação, na formação de vocês. Aproveitem bastante, né, porque esse contato, esse estar no local, né, é muito importante e muito enriquecedor. Aproveitem. Queria agradecer a professora Andréia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, na companhia das colegas professores também, e dizer que, de igual modo, nós esperamos que vocês possam também estabelecer esse contato, né, entre os colegas e entre a gestão da escola para o melhor rendimento da atividade que está sendo proposta. A gente fica à disposição na disciplina de gestão escolar, mas como vocês perceberam aqui, em conjunto com as demais disciplinas do semestre de vocês, para a gente poder tirar dúvidas, dialogar com vocês, orientar e acompanhar, na medida do possível, a execução da atividade para que tudo transcorra dentro do previsto. Mais uma vez, muito obrigada. E alunos e alunas, a gente se encontra na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.